E a minha última pergunta, senhor Janot, é um questionamento de uma outra ordem, que não dos escândalos, mas de um grande defeito institucional da gestão pública brasileira. Aproveitando uma declaração sua hoje, perto do meio-dia, que é uma verdade, de que a União exerce uma hipertrofia tributária sobre os estados. E eu quero lhe perguntar isso, doutor Janot, porque, tanto quanto ao meu colega Amorim, aqui do estado do Sergipe, o meu estado do Rio Grande do Sul vive uma agudíssima crise financeira, exatamente decorrente desta hipertrofia tributária da União. O famoso centralismo dos impostos pela União Federal. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que não tem recursos para nada, nem para comprar uma bicicleta, se quiser. Não tem de onde tirar. Capacidade de endividamento esgotada. Depósitos judiciais exauridos. Arrecadação em queda vertical. E o dilema é tão grande, doutor Janot, que se o governador do Rio Grande do Sul, Sartori, paga a prestação mensal da União, ele deixa de pagar o funcionalismo, como deixou há bem poucos dias. É a escolha de Sofia. E aí ele deixou de pagar há poucos dias a União e sofreu uma intervenção, um bloqueio dos recursos do Rio Grande do Sul, porque tinha que pagar a União. Se ele pagasse os funcionários, não pagava a União. Se pagasse a União, não pagava os funcionários. Como Vossa Excelência tem a prerrogativa de dar parecer nas ações da União, quando a União exige o cumprimento dos contratos firmados com os estados, e Vossa Excelência disse aqui hoje que há uma hipertrofia tributária, Vossa Excelência sugeriu que se agisse aqui no Congresso para buscar o poder federativo mais favorável aos estados. Numa situação dessas, como do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Sergipe, provavelmente outros brevemente, Vossa Excelência concordaria com o bloqueio dos estados, que pode levar à fome, ao descontrole da segurança pública, ao caos da saúde e da educação? Então, são as minhas 4 perguntas, e fico muito satisfeito se Vossa Excelência puder respondê-las. Okay. Concedo a palavra ao procurador Rodrigo Janot. Senhor senador, posso lhe afirmar com convicção plena que não houve nenhuma seletividade ou nenhuma composição para que fossem oferecidas essas 2 denúncias. A investigação é técnica e não se deixa contaminar por aspectos políticos. Os inquéritos foram instaurados todos ao mesmo tempo, o que não quer dizer que as investigações sigam o mesmo tempo. Com a colaboração, nós temos que seguir e obter provas, sim, porque a colaboração não pode servir de base para uma denúncia. E você tem, na colaboração, alguns fatos mais detalhados e outros menos detalhados. Isso gera, então, um tempo diferente de amadurecimento dos inquéritos. Essas 2 denúncias foram oferecidas porque os inquéritos se amadureceram na frente de outros. No que se refere às delações, eu me expressei mal então, senador. Na verdade, foram celebrados 28 acordos até o dia 3 de agosto,
sendo 10 deles firmados perante o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de 50, ou seja, foram 28 contabilizados até o dia 3 de agosto. Para que eu ofereça uma denúncia no Supremo, o Supremo é a mais alta corte de justiça do país, e o grau de exigência do Supremo para receber denúncias dos mais altos dignatários da República, ela é maior, esse grau de exigência é maior. Daí porque o equilíbrio e a calma na configuração da peça acusatória, que tem que conter o menor número de erros possível. Então, subir sim o nível de exigência para a feitura de denúncias em razão de o Supremo ser a mais alta corte de justiça do país. Os processos que estão sob minha responsabilidade, não recebi ainda nenhum que envolva a investigação que não seja a Petrobras. Todas as notícias que saem sobre outras investigações se referem ao desenvolvimento do tema em Curitiba, em primeiro grau de jurisdição, e não ao Supremo. Se existe conivência ou não existe conivência de autoridade ou de ex-autoridade com empreiteiras, isso é um fato que não está submetido sob a jurisdição do Supremo. Então, não posso lhe dizer se isso é fato ou se não é fato, né? Então, se não é do meu conhecimento e essa questão da investigação não está submetida ao Supremo Tribunal Federal. No que se refere à questão da federação, o que eu disse é que havia uma hipertrofia do ente federal central. O federalismo brasileiro que tem um desenho que leva à hipertrofia do ente federado central. A distribuição de competência tributária, isso é matéria típica de Constituição. E a Constituição estabelece a forma de repartição da arrecadação dos impostos. Essa é uma questão, para que possa ser alterada, é uma questão que depende do Parlamento. Então, está na mão dos senhores uma proposição, a possibilidade de propor, seja uma nova reorganização dos Estados federados brasileiros, seja da distribuição de competência tributária. Quanto à eventual manifestação minha em processos que poderão vir a ser ajuizados perante o Supremo Tribunal Federal, se eu dou a minha opinião agora, eu estou impedido de oficiar nos feitos. Então, eu infelizmente não tenho como tecnicamente me pronunciar sobre a questão sobre a qual eu serei chamado para intervir eventualmente em processo de tramitação do Supremo Tribunal Federal. Eu ousei perguntar, doutor Janot, se Vossa Excelência nos daria uma ideia de quando virão as próximas denúncias? Quanto tempo? Senador, é difícil de eu fazer essa previsão porque depende do amadurecimento das investigações. As investigações, assim, elas têm, a gente tem lá um termômetro, uma marcação. Investigação é muito ruim, ruim, regular, boa e ótima. Quando ela chega em ótima, é quando ela está apta a ser judicializada. E nós temos que passar essas fases. E a velocidade dessas fases é diferente. Então, por exemplo, uma investigação, dependendo da descoberta de um fato novo, ela pode pular de uma vez só de muito ruim para ótimo. Então, é difícil fazer esta previsão porque depende do amadurecimento das investigações. O que eu posso dizer é que nós estamos empenhados em buscar provas sobre todos os fatos que chegaram ao nosso conhecimento. A investigação evolui, a expectativa é boa, mas, infelizmente, eu não tenho como fazer essa previsão, senador. Obrigado.